Bem, boa noite, namastê. Com muita alegria que eu faço esse programa de hoje. Ele faz parte de um conjunto que eu estou realizando uma cada mês, abordando os elementais, aquilo que nutre a nossa vida, aquilo que forma nossos corpos aqui nesse planeta Terra. Eu quero começar o dia de hoje, primeiro, honrando algumas pessoas que eu conheci durante esse trabalho. Porque quando eu faço um programa, esse programa, inicialmente, ele serve para mim. E ele foi grandioso, porque me permitiu conhecer aspectos de algumas pessoas que eu não conhecia e conhecer pessoas que eu ainda não havia convivido. Então eu quero agradecer ao meu amigo Francisco e a sua família. Quero agradecer a Anthony, a Nirvan e toda a sua família. E a uma pessoa muito especial que eu também conheci, que foi o senhor Jorge Pena, graças à minha amiga Rose. E a ajuda que eu tenho aqui da Bianca. E hoje também um dia muito especial, dia 23 de julho, que é o aniversário da minha amiga Rosana, que me acompanha desde que eu cheguei a Araruama há 26 anos. Bem, eu vou hoje trazer um assunto que ele me incomoda muito. Quando eu, como professora de yoga, que atua há muitos anos, que faço curso de formações e de professores de yoga, eu vou para minhas aulas, eu faço asanas, respirações, e depois, quando eu saio e que eu vou beber um copo d'água, esse copo d'água, ele me incomoda muito. Porque eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu ainda não sei como resolver. Mas eu acho que eu preciso me posicionar sobre essa questão que hoje eu vou abordar aqui. Bem, durante muitos anos eu trabalhei como professora de ciências e mais tarde como professora de biologia. Então, as ciências, nos primeiros anos, no quinto, sexto ano, ela aborda como tema o ambiente. E há anos passados, quando eu dava aula numa escola em Niterói, o Altivo César, e eu me permitia fazer muitos experimentos com os alunos, experimentos simples, coisas que as crianças continuam repetindo até hoje. Mas, quando eu fazia uma experiência sobre o ciclo da água, as crianças gostavam muito. Eu também, claro, porque quando eu dou aula, eu não dou aula só para os outros, eu dou aula para mim, para minha satisfação, para o meu prazer, e fico feliz também quando outros podem se beneficiar disso. Aí um dia eu dei aula sobre o ciclo da água, e aí fiz aquela experiência da condensação, a formação das nuvens caindo sobre um terrário. Aí um menino chegou para mim e disse assim: professora, um pingo d'água é Deus, porque ele está em todos os lugares e ele tem diversas formas. Essa frase desse menino ficou comigo até hoje. Um pingo d'água é Deus.
Por que que um pingo d'água é Deus? Porque nós, seres humanos, temos hegemonia no planeta sobre a vida. Nós nos achamos especiais e nós temos uma visão muito antropomórfica da vida, antropocêntrica da vida, onde o homem, ele é o rei da natureza e a vida, ela só se faz com os seres humanos. E isso é uma visão muito estreita do viver, porque a água, ela é tão viva quanto eu, quanto vocês que estão me assistindo. A água é tão viva quanto os animais e ela tem uma inteligência própria. Quando nós vamos adentrando nesse conhecimento da água, nós vamos percebendo que ela é muito mais do que essa água que corre nos rios, essa água que está na atmosfera. Então, uma coisa que esse menino deixou claro para mim, que tudo nessa criação é Deus. Aí, eu, ao longo do tempo, fui percebendo outros elementos da água. Quando nós colocamos um pingo d'água, esse pingo, ele se reúne naquela gotinha. Então, esse pingo d'água que se reúne nessa gotinha traz para nós uma das condições muito especiais da água, que é unir. E a água é quem une o céu à terra. A água tem uma estrutura molecular parecida com a cabecinha do Mickey. 2 átomos de hidrogênio e um átomo maior de oxigênio. O oxigênio, ele permeia a Terra nas partes mais baixas e o hidrogênio, por ser mais leve, na parte mais alta. Então, hidrogênio e oxigênio unidos formam a água. Então, uma das condições da água é unir o céu à terra. Outra coisa, a água é um tanto mágica, porque todas as pessoas, as tradições mais antigas, se utilizam da água em seus rituais. O ritual do batismo. O nosso batismo é um batismo simbólico das igrejas católicas, cristãs. Mas existiam rituais mais antigos onde mergulhavam as pessoas na água por mais de 4 minutos, e quando elas iam perdendo o sentido, eles puxavam da água e ela tinha uma outra visão da vida, por aquela experiência de quase morte. Então, essa vivência da água, por quê? Onde a vida começou? A vida começou na água. A terra, que era aquela grande bola de fogo que um dia se condensou e fez cair uma grande chuva, preenchendo as partes mais baixas. E a partir do preenchimento dessas partes mais baixas do planeta, foi que deu-se início a essa condição de vida orgânica que nós conhecemos hoje. E de uma coisa muito interessante é ver que isso se reproduz até hoje no útero materno, já que a condição do líquido amniótico é a mesma condição da água do mar. Então, a vida, no planeta, ela começou na água e a nossa vida também começou na água. A água, ela tem uma outra condição que eu já acabei de falar. Se vocês olharem um lago, vocês vão ver vários animaizinhos passeando sobre a água. Essas moléculas de água, elas se acoplam, se juntam e elas formam como uma película. E nessa película, muitos seres vivem. Outra coisa também que a água, ela permite, ela é um veículo. Ela é um veículo dos medicamentos, ela é um veículo
para disseminação de minerais no mundo vegetal para que as plantas absorvam os seus nutrientes. Portanto, essa água, ela tem ainda uma outra condição muito especial. Quando uma pessoa vai ao mar, é muito comum, quando vai tomar um banho de mar, voltar a casa muito relaxada e deitar a dormir. A pessoa, quando se sente muito pesada, o que ela faz? Ela vai tomar um banho de cachoeira. E quando ela volta leve. Até mesmo um banho de chuveiro, um banho de banheira, faz com que a pessoa se sinta muito bem. Isso porque a água em movimento, ela vai gerar íons negativos, que são partículas que se acoplam às nossas células, e uma vez acopladas às nossas células, ela melhora o metabolismo dessas células. Portanto, estar na natureza, no mar, nas cachoeiras, nas florestas, faz com que as nossas células, elas tenham uma capacidade maior de renovação. Porque o que acontece com o nosso corpo? Com o tempo, por que vamos enrugando, envelhecendo? Porque as nossas células vão perdendo a capacidade de se regenerar, de se transformar em células novas. Portanto, quando eu entro em contato com essa água na natureza, eu ganho essa potencialidade. Eu ganho a potencialidade de fazer com que as minhas células melhorem o metabolismo e se regenerem. Durante um tempo, eu convivi com uma pessoa que ela dizia assim, toda vez que eu entrava numa floresta, ela dizia assim, quando eu saía da floresta, ela dizia assim, você fez cirurgia plástica. E eu não tenho dúvida disso. Qualquer pessoa que vá caminhar numa floresta, que vá tomar um banho de rio, que vai passear numa cachoeira, ela se regenera. Ela regenera porque não só o metabolismo das células, mas como o seu sistema nervoso autônomo ganha vitalidade. Então, como eu falei no meu programa sobre o ar, a água é o segundo elemento da natureza rico em prana. E é fácil da gente ver isso. Por quê? Reparem quanto tempo de vida eu posso viver sem o ar. Pouco tempo, alguns minutos. Sem água, eu posso viver alguns dias, mas não tantos dias como eu viveria sem o alimento. Então, o segundo elemento mais rico de prana na natureza e de alimento da vida é a água. Bem, o que daqui para frente eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer que hoje uma das questões mais sérias da nossa vida é a água. A água, hoje nós estamos fazendo muitos estudos, aprendendo muitas coisas, fazendo muitos cursos, mas nós não temos 50 anos para ter água saudável, porque nós já não as temos. Nós não temos mais água. Porque nunca a humanidade viveu tanto nas cidades como elas vivem hoje. Hoje, a maior parte, 70% da população mundial vive nas cidades, em aglomerados. E esses aglomerados não têm suporte natural para nutrir de forma saudável essa população. Então eu quero trazer algumas coisas que para mim sempre foram muito fortes na vida. Há poucos dias eu encontrei uma mulher que conviveu
na minha infância, lá na Aurora, aqui em Araruama. E ela disse assim: Firmina, que coisa, eu tenho tanta saudade daquelas águas, da talha do seu Osvaldo. Talha é uma coisa que talvez vocês não conheçam. Era um pote de barro ancorado numa nascente com uma bica. E ali, aquela pequena quantidade de água alimentava umas 2 ou 3 famílias, ou mais, porque aquela água fluía o dia todo. Hoje, nossas águas, elas praticamente desapareceram. O meu irmão, com a inteligência que ele tem e o aprendizado que ele teve na vida, da sua vivência no interior, ele falou assim: vamos deixar a floresta entrar. E a floresta entrou. E nas últimas águas, nas últimas chuvas, os pântanos começaram a encharcar de novo. Daí dá para nós observarmos de que a água é um elemento que depende intimamente da vegetação, porque essa transpiração das plantas é que vão nutrir os rios do céu, e esses rios vão cair e nutrir a terra, uma vez que as águas subterrâneas, elas são em muito mais quantidade do que as águas de superfície. Mas algumas coisas hoje nós precisamos ver. Há muitas populações no mundo que já não detêm mais o poder da água. Eu li um artigo de um tuareg. Tuareg é um povo do deserto do Saara que vive como nômade. E esse rapaz ganhou uma bolsa para fazer um curso de administração em Paris. E ele conta que lá nesse curso, quando ele chegou no hotel, ele chorou quando viu pela primeira vez uma torneira aberta com água. E ele ficou pensando nos povos, nos seus irmãos do deserto. E hoje ele é um ativista da água no mundo e no seu povo no deserto. Outra coisa que eu quero passar para vocês, que foi uma vivência muito sofrida para mim, mas uma vivência de alerta. Eu estava em Katmandu, no Nepal, um ano depois daquele terremoto. E eu estava passeando, andando por lá, como todo turista, andando, comprando lá em Katmandu, e eu vi uma mulher com uma vasilha, carregando uma vasilha. E aí eu fiquei observando o que ela ia fazer. Aquela mulher estava coletando água das pequenas poças d'água que ela encontrava na rua, provavelmente para sua higiene ou talvez até para sua comida. E isso lá em Katmandu. E há anos atrás, isso já faz um bom tempo, quando eu participava das SEBs aqui no Brasil, eu fui a São Paulo e me encontrei com as mulheres nordestinas, onde elas passavam assim 1 hora caminhando para encontrar um pouco de água para higiene doméstica, e elas cuidavam daquela água para que elas pudessem fazer a comida dos seus filhos. Bem, outra coisa também das nossas águas que eu vou abordar agora é que esse ano, no Natal, eu dei de presente para os meus alunos lá no núcleo de yoga uma semente de flor de lótus, e foi uma coisa muito especial. Todas as pessoas ficaram felicíssimas com a flor de lótus, com a semente de flor de lótus, e todos me mandavam fotografias da semente da flor de lótus nascendo. E aí se passaram alguns dias, passou 1 mês, 2 meses, e todas as plantas de flores de lótus, elas morreram.
E eu fiquei muito intrigada, porque eu sonhava em ver pela cidade em muitas casas flores de lótus. Na receita para cuidar da flor de lótus, dizia-se o seguinte, porque nós temos uma incidência muito grande de mosquitos, nós teríamos que trocar a água de 7 em 7 dias, porque muitas larvas, eu mesma tinha a minha e eram muitas larvas, e a flor de lótus foi morrendo, e todas as flores, não chegou a dar flor, todas as plantas de flores de lótus morreram. Eu peguei a minha e botei num charco. E um amigo meu, Matheus, também pegou a dele e botou no charco. E nós estamos aguardando para ver o que acontece. Isso que aconteceu com a flor de lótus é o que acontece na nossa vida. A nossa água, a água que cai da nossa torneira, é uma água morta, é uma água desvitalizada, porque ela vem de lugares muito poluídos. E essas águas, para chegar à nossa torneira de forma que não nos tragam mais doenças, elas passam por processos de muita mexida, muito processo químico. E dentre esses processos químicos, 2 coisas. Hoje eram 3, acredito que agora sejam só 2 coisas muito agravantes para a nossa saúde. A primeira foi isso que matou a flor de lótus, o cloro. O cloro é letal. Principalmente esse cloro que nós usamos, que é usado na estação de tratamento para matar bactérias. Só que eles não matam só bactérias. Vocês viram que a flor de lótus não teve condições de sobreviver. Essa água chega à nossa torneira e tomamos banho com ela. E quando aquece, nossos poros abrem e nós tomamos banhos de cloro. E esse cloro forma ácidos letais no nosso corpo. Além do cloro, nós temos também a substância que é feita, porque a água, além de flocular as sujeiras, ela também tem a substância que vai decantar, que é a base de alumínio. Decantar é assentar a sujeira no fundo. Só que essa condição de decantar, esse alumínio que nós ingerimos, ele também vai decantar e vai parar dentro das nossas artérias, o que é uma substância altamente cancerígena e um dos elementos hoje pesquisado para o Alzheimer. O excesso de alumínio no corpo, o excesso de alumínio nas artérias vão trazer condições para as inflamações no cérebro e provocando Alzheimer. Bem, isso aí nós não sabemos hoje como fazer. Os nossos rios, eles estão morrendo. Quando a gente hoje se refere a um rio, nós temos aqui na cidade um rio que foi um rio lindo, o Rio Mataruna, o Rio do Limão. Hoje nós chamamos de valão. Esse rio está morto. Esse rio, hoje, ele nem recebe mais o nome de rio, porque nós desconsideramos esse rio como um ser vivo. Esse rio é tão vivo como eu, esse rio era tão vivo como eu, como vocês, e hoje é um rio morto. E isso hoje é uma coisa muito séria, porque esses rios estão sendo poluídos por substâncias químicas provocadas por dejetos industriais, substâncias orgânicas dos lixos dos lixos de esgoto e por lixo que não se desfaz na água. Então esses lixos entulham, assoreiam
e matam os nossos rios. Da mesma forma que os nossos rios estão poluídos, porque esses rios, eles se assemelham aos rios do nosso corpo. Nós, no nosso corpo, temos canais com os rios, já que essa terra, que é planeta água, nós também somos água. 70% da terra é água, 70% de mim e de vocês também é água. E essa água, como os canais, os nossos rios, os nossos lagos, a região costeira dos nossos mares completamente poluída, nós também estamos. Os rios do nosso corpo, a água do nosso sangue, já que o nosso sangue não é uma mistura, nosso sangue é um coloide, porque existe uma água e nessa água estão mergulhadas muitas coisas. Essas águas do nosso corpo, elas estão tão poluídas como os rios da nossa cidade. Então, esse plasma que formam o nosso corpo, eles estão similares a esses rios da nossa cidade. Bem, ontem, na conversa que eu tive com Tânia no programa de ontem, eu deixei uma coisa muito clara. Nós, seres humanos, que agora está nesse planeta, vivendo essa situação de dificuldades, é preciso mergulhar numa coisa que se chama estudar. Estudar e conhecer sobre a vida. Não mais entulhar nossa mente de conhecimentos vazios, conhecimentos esses que impedem as nossas ligações. Nós temos um conhecimento binário de causa e efeito, não conseguimos fazer relações. É preciso fazer relações para que nós possamos entender a vida. E hoje, para a gente entender um pouco a vida, não só ter o conhecimento da vida, mas como experienciar esse conhecimento. Porque conhecimento sem experiência é conhecimento vazio, não serve para nada, apenas para alimentar o nosso ego, que já é de bom tamanho, já está na hora de diminuir um pouco. Então, o que eu quero é trazer aqui agora, já que eu comentei um pouco sobre os rios, sobre a água que está na nossa torneira, sobre as águas da nossa vida. Essas águas da nossa vida, elas precisam ser cuidadas. Cuidado número 1, fazer a utilização da água. Idoso não bebe água. Há uma degeneração no corpo que impede que a pessoa tenha sede. E claro que os filhos ficam assim, os programas ficam assim: devemos beber água, mamãe não bebe água, papai não bebe água, eu fui lá, tive que botar água na mesa. Eles não bebem água porque já houve uma degeneração no corpo. E essa degeneração faz com que a pessoa não sinta sede. E como ela não sente sede, já está provado que 70% dos idosos que morrem, que teve a possibilidade, não sei porquê, de fazer uma autopsia, já foi detectado que essas pessoas estão desidratadas. E aí, essa água, eu sou 70% de água e eu vou secando. Vai secando a minha pele, vai secando o meu cabelo e o que é pior, vai secando o meu cérebro. E secando o meu cérebro, tem uma outra coisa que vai acontecer. Vai danificar o meu rim. E rim danificado
por falta de água, vão matando os néfrons, que são as unidades dos rins. E uma vez morto, está morto. E aí o rim vai enfraquecendo. Aí vem a questão: quanto que eu bebo de água? Bebo 1 litro, 2 litros, 3 litros? Nada, gente, é muito simples. Dentro do Ayurveda, eu aprendi como verificar a água do meu corpo. Através de quê? Através do xixi. Xixi amarelão, falta de água. Xixi pálido o dia inteiro, pálido, excesso de água. Xixi amarelinho, clarinho, água em equilíbrio. Portanto, não há medida de água. Se eu sou um atleta, eu tenho que beber tanto de água. Se eu dou uma carreira, eu tenho que beber tanto de água. Se eu fico em casa, eu tenho que beber um outro tanto de água. Agora, uma coisa é certa: eu preciso beber água. E água é água. Água não é refrigerante, água não é chá. E por falar em refrigerante, disse que o refrigerante é uma invenção do diabo, porque não existe nada pior do que ele, pelo índice de açúcar que tem e o resto da tralharia que se bebe e que tem-se a ilusão de que está hidratado, porque nós continuamos como criança na vida. Como que é uma criança? A criança começa a vida com o prazer oral, do bico do peito e do leite da mãe. E quantas vezes a gente vai passar uma vida inteira só tendo esse prazer? Esse prazer, ele pode ser deslocado para outras instâncias da nossa vida. O prazer da criação, o prazer de estar aqui agora, o prazer de olhar, o prazer de sentir na pele, o prazer de ouvir. E não é só o prazer oral. Então, a água, ela é fundamental. Mas que água? A água que está lá na nossa bica, filtrada ou não filtrada, ela é uma água morta. E hoje, ouvindo o senhor Jorge falar, ele diz que essa água só serve para limpeza, para higiene. Agora, o que fazer, não me pergunte, que eu também não sei. Algumas pessoas têm o privilégio na vida ainda de beber água de fonte. Eu tenho um amigo, Francisco, ele bebe água de fonte. Ele se dá esse presente de beber água de fonte pura, de fonte cristalina. Mas nós, é sofrido ter que beber água de uma garrafa plástica. E junto a essa garrafa plástica, eu tô bebendo a Nestlé, o que já bebi lá quando eu era pequena, o leite ninho. E eu tô bebendo a Nestlé pela minha vida toda. Eu bebi o leite ninho. Eu cresci, e quando a pessoa fica velha, vai beber a Sustagem. A Sustagem e a Ninho, que é uma empresa suíça, ela toma conta. E o que é pior, nós vendemos os nossos recursos aquíferos mais importantes. Nós, brasileiros, hoje, estamos perdendo o nosso solo e agora as nossas águas. Hoje, a água, a concessionária de água da nossa região é uma empresa estrangeira. Quando essa empresa não era estrangeira, eu podia deixar de pagar água há algum tempo. Embora agora, na pandemia, tenha tido essa concessão. Mas essas empresas são cruéis. Elas querem o dinheiro. As nossas águas minerais já foram todas vendidas. E vendidas para quê? Para explorar, para ter recursos esses que nem ficam em nosso país.
E aí você vê hoje a situação do Parque de São Lourenço, onde várias fontes estão secando por excesso de extração. Então nós temos hoje essa condição de água que precisamos beber, mas que estamos bebendo. Nós nos preocupamos demais hoje com o alimento, realmente é importante. Mas e a água? A água e o ar, que são os principais alimentos da vida, como que eles estão sendo para nós? Além disso, essa água que eu bebo, ela vai entrar no meu corpo através dos alimentos. Os alimentos, todos os alimentos, os vegetais, as raízes, elas têm água. Quando nossa alimentação, por isso que um dos aprendizados das alimentações orientais é o excesso de água. Você come na Índia, você vai comer um prato aguado. Você come na China um prato aguado. Você come no Japão um prato aguado. Porque essa água, junto com os vegetais, elas vão também umidificar o meu corpo. Porque se eu não tenho água no corpo, as minhas células, elas vão perdendo as suas funções. Junto a essa água e esse alimento que entra no meu corpo e que vai para o meu intestino, eu carrego, além desses elementos que não são saudáveis, aquilo que eu vou ingerir. Igual como eu jogo no rio aquele produto, aquele dejeto, eu também jogo esse dejeto no meu corpo. O que é jogar um dejeto no corpo? Muito simples, é só você ver a embalagem de um alimento. Lá você vai ver acidulante, emulsificante, espessante, isso são dejetos. Dejetos esse que o nosso corpo não sabe o que fazer com ele. Ele não sabe o que fazer. E aí, os nossos rios, formado pelo nosso plasma, ele vai ficando extremamente sujo. O nosso fígado não dá conta de filtrar. E aí, o que acontece com as células do fígado, que deveriam se renovar de 20 em 24 horas, elas não se renovam tanto. E aí o fígado começa a acumular gordura. Essa gordura acumulada no fígado, que ele não dá conta, ele manda para o vaso sanguíneo. E esse endotélio que forma o vaso sanguíneo vai se espessando e se calcificando, formando as placas de ateroma. Essas placas de ateroma, de forma que vai espessando, como vai assoreando os rios, nossos rios também vão se assoreando. E aí, o nosso coração tem que trabalhar com muita força. E trabalhando com muita força, eu vou ter o quê? Hipertensão. E aí, como eu não sei do que está acontecendo comigo, eu não quero ter hipertensão. E vou ouvir alguém dizer assim: agora você vai ter que tomar remédio para pressão para o resto da sua vida. E aí você vai ver uma placa lá na farmácia: desconto para hipertensos, para diabéticos, para quem tem colesterol alto. Então é uma completa e absurda ignorância que nós estamos vivendo. Ignorância no sentido de ignorar, de não saber, de estarmos nesse momento aprisionados. Nós não estamos aprisionados na nossa casa por conta da quarentena do Covid, não. Nós estamos aprisionados em nossa mente, porque quando esses nossos rios ficam sujos, nossa mente não funciona.
Nós não temos clareza da realidade e vamos criando uma doença que cada dia está mais precoce, chamada demência. Demência precoce, que é não compreender o que é bom, não compreender o que é melhor para a nossa vida. Então, similarmente aos rios da natureza, os nossos rios internos. E com isso, quando esses nossos rios estão limpos, e aí como limpar os nossos rios? Água de boa qualidade, alimentos frescos, saudáveis e simples. Quanto mais simples for a nossa comida, melhor, porque o nosso corpo reconhece o que é natural e ele dá conta, ele não dá conta da alimentação industrializada que está no mercado. E o que é pior, as populações de menor poder aquisitivo, elas estão sendo, nesse momento, envenenadas. E as de maior poder aquisitivo também. Então, nós estamos numa situação dificílima, onde as doenças cardiovasculares no mundo, elas matam muito mais do que qualquer pandemia. Mas para mexer com as doenças cardiovasculares, para fazer uma campanha, teria que mexer nessa grande indústria de alimentação e na outra grande indústria, que é a indústria de medicamentos. Agora, o que acontece quando os nossos rios estão limpinhos? Quando o meu plasma está bem limpo, as minhas funções internas, elas ficam saudáveis, e eu vou ter uma coisa que pouca gente tem hoje, chamado contentamento. O contentamento, muitas das doenças emocionais, elas estão a nível de intoxicação. Quando o seu plasma está limpo, você vai ter contentamento, você vai ter compaixão, porque você vai se sentir bem. Sabe aquela sensação boa de quando você bebe um copo d'água numa sombra fresca debaixo de uma árvore? É aquela sensação do como eu estou feliz. E aí, esse rio limpo vai fazer melhoria em todos os outros sistemas do corpo, porque o plasma, que é o nosso primeiro tecido, vai formar o sangue. E esse sangue, vindo de um plasma limpo, ele vai trazer para nós força, vitalidade. Já viu uma pessoa quando o sangue está fraco? O sangue está fraco, ela fica desvitalizada, ela fica anêmica, ela fica sem fé, ela fica sem vontade de viver. E esse sangue forte, ele vai fazer músculos também saudáveis. E esses músculos saudáveis, a pessoa vai ter firmeza na vida. Ela vai saber o que ela quer, o que ela não quer. Ela vai ser firme mesmo em situações de risco, mesmo em situações difíceis. Então, o plasma, ele vai trazer vitalidade para o sangue e ele vai trazer força para os músculos. Aí, ele também vai, esse músculo, ele vai formar um bom tecido adiposo. A gente tem até medo dessa palavra adiposo, mas nós precisamos desse tecido adiposo, porque esse tecido adiposo é o que forra nosso corpo, é o nosso acolchoado. E quando ele está de boa qualidade, eu vou ter uma boa autoestima. A nossa autoestima vem do nosso tecido adiposo.
Porque quando ele está em exagero, eu vou ter uma autoestima baixa. Quando ele vai estar fraco, ou seja, quando uma pessoa está muito magrinha ou que está muito gordinha, a autoestima dela vai embora. Daí, nós precisamos perceber que esses elementos emocionais, eles estão nas estruturas dos nossos tecidos. E aí eu vou ter ossos fortes. Por que eu vou ter ossos fortes? Porque se o meu sangue, se o meu plasma está limpo, se meu plasma não está ácido, porque o corpo ele precisa se alcalinizar o tempo todo, porque se tiver muito ácido, eu vou morrer. Aí ele retira cálcio do osso para poder manter o pH do sangue. E aí o osso fica fraco. E quando o osso fica forte, eu vou ter estabilidade na vida, eu vou ter uma boa estrutura. E aí, com essa boa estrutura, eu vou ter um tecido nervoso, uma medula com uma boa capacidade de plenitude. E essa capacidade de plenitude vai gerar o meu último tecido, que é o tecido reprodutivo, que é o tecido da criação. Esse tecido da criatividade, esse tecido de olhar a vida e a cada instante como um instante novo. E isso só acontece a partir daquilo que nós vimos lá atrás, de rios limpos. Portanto, nós hoje que estamos nessa luta, nesse momento de transformar, essa transformação, ela precisa ser em todos os sentidos, no sentido pessoal e no sentido social. Relembrando a estrutura atômica, um átomo é um ponto e o átomo é uma linha, que ora se manifesta de uma forma e que ora se manifesta noutra forma. Eu como pessoa, eu sou um ponto na medida em que eu como pessoa me cuido, como pessoa me vejo, mas também eu sou uma linha quando eu como pessoa me manifesto no sentido social, mesmo porque isso que eu aventei aqui agora só vai ser transformado a partir do momento e de condições coletivas de vida. Enquanto o nosso ego, monitorado pelo sistema capitalista, alimentado pelo individualismo e pela competição, estiverem aí, esqueçam, nós não vamos ter transformação planetária, mesmo porque o direito à vida a gente só teve para cumprir essa função, não foi para fazer festa somente. A festa aqui para nós é a festa da vida. E hoje nós temos muitas pessoas envolvidas nisso. Por isso que esse programa de hoje, ele vai se estender daqui a 20 dias, onde eu vou convidar algumas pessoas que estão nessa luta ambiental. Bem, nós já estamos quase terminando. Bianca, tem alguma questão? Comentários. Alguns comentários que foi feito. O Mauro, ele fez um comentário sobre o revigorar que ele sente a partir de um banho. Então, o Mauro, ele mora perto do mar. Basta chegar perto do mar. Lembram dos íons positivos? Quando uma pessoa chega perto do mar e que a onda bate para lá e para cá, para lá e para cá, ela lança no ar gotículas com íons positivos, aqueles íons que nutrem o cérebro. Mas temos que também perceber uma coisa. Nós podemos ter na cidade essa umidade, mas ela não nos traz esse bem-estar. Porque
isso que é produzido na cidade vai gerar mofo na nossa casa. Vocês já viram mofo na floresta? Não existe. A floresta é úmida, mas vocês nunca ouviram falar que uma pessoa teve uma crise de bronquite na floresta. Porque aquela umidade é uma umidade de vida. E o banho, por que o banho vai fazer bem? Porque a água bate e o movimento da água é que cria esses íons positivos. Esses íons também são criados na relva, na manhã. Eu tenho uma amiga que se curou de uma bronquite séria, de um problema pulmonar agudo, acordando todo dia cedo e caminhando de pés descalços na grama. Porque aquelas gotículas d'água que estão na grama, elas estão nutridas com as energias das esferas. E a Beatriz falou o seguinte, que ela precisa de um banho de mar. Isso não é problema para nós aqui. O dentinho fica a menos de 10 minutos. É claro que tem dia que a onda carrega a gente, mas tem dia que dá certo. E nós não temos esse problema, nós somos beneficiados por tudo isso. Bem, esses foram os comentários. Eu estou levando adiante esses programas porque eles são programas de vida. Como professora de yoga, eu não posso na minha vida me isentar disso. Como eu acabei de falar para vocês, eu sou um ponto, eu sou uma onda, eu sou um indivíduo e eu sou um coletivo. E nós, como seres humanos, devido a essa emprenhação desse sistema que nós estamos vivendo, nós esquecemos da onda e só estamos vivendo o ponto. Esse ponto que faz de nós aprisionados. Existe, eu não sei se ele é ainda vivo, um sociólogo francês que ele foi durante muito tempo diretor do Partido Comunista Francês e depois ele se encantou pelo islamismo. E a partir daí ele escreveu muitos livros e existe um livro maravilhoso chamado Apelo aos Vivos. E nesse livro do Apelo aos Vivos, ele diz o seguinte, que a grande transformação que nós vamos viver é quando nós reunirmos para cavar um poço. Nós vamos nos reunir para ações coletivas, cavar um poço, fazer uma horta, plantar. Eu soube há poucos dias que nossas árvores estão sendo podadas. Eu nasci em Araruama. Eu caminhei debaixo de árvores como a floresta amazônica. E um dia o trator derrubou tudo. E continua derrubando. E eu soube de uma mulher que se agarrou a uma árvore para não cortar a árvore. E eu vi muitas pessoas rirem dela. E eu tenho vontade de conhecê-la, porque ela faz parte desse grupo que se agarra a uma casa para que uma hidrelétrica não tome conta. Pessoas que se agarram a uma casa, a um jardim, para que uma estrada não passe. Porque enquanto nós não tivermos ações coletivas em função desse voltar de árvores para a terra, nós não vamos ter água, nós não vamos ter nascente. Eu acho que todos vocês devem conhecer o caso do seu Sebastião Salgado, esse grande fotógrafo brasileiro, que ele foi morar na Europa e as nascentes da fazenda do pai dele tinha se acabado toda. E ele volta para o Brasil e o que ele faz? Ele replanta. E hoje todas as nascentes e os rios da fazenda estão vivos. Baba, nosso mestre, Shri Shri Anandamurti, ganhou uma terra de deserto no nordeste da Índia. E foram plantadas 20 mil árvores.
E hoje lá chove. E meu irmão, ele, com a sua sabedoria, ele deixou a floresta entrar na Aurora, que era toda devastada pela monocultura da laranja. E nós já estamos recebendo de novo a água. E ele disse assim no outro dia para mim, que eu fiquei tão feliz. Eu não venho aqui para colher nada, eu só venho aqui para respirar e olhar. Isso é sabedoria, sabedoria que eu muito me orgulho, vinda dos nossos ancestrais, em especial do meu pai. Então, nós estamos terminando nossas fontes de água mineral, que está aqui, olha, nós que não temos fonte de água mineral, é menos prejudicial, nem tanto. Porque nossas águas mineral, aquele gás que bota na água mineral, aquilo é mais venenoso do que a água. E nós também podemos neutralizar os elementos negativos com oração? Também. Foi o caso do cientista japonês, do Masaru Emoto, que ele neutralizou com oração. Mas não é suficiente. É preciso replantar para que a água possa viver. E eu quero encerrar esse programa. Faltam quantos minutos? Então eu quero encerrar com uma coisa que eu sempre repito, que é a oração dos povos do arco-íris. Haverá um tempo, é possível até que acabe, mas enquanto não acaba, eu vou ler para vocês essa profecia dos povos do arco-íris. O que é povo dos arco-íris? São povos das 4 direções da terra, o povo das 4 nações. Então haverá um tempo em que os guardiões da lenda, das histórias, dos rituais sagrados, dos mitos e de todos os costumes tribais seriam necessários para restaurar a nossa saúde. Eles seriam chamados de guerreiros do arco-íris. Haverá um tempo de despertar, quando todos os povos de todas as tribos formariam um novo mundo de justiça, paz e liberdade, e reconhecimento do grande espírito. Os guerreiros e guerreiras do arco-íris iriam espalhar essas mensagens e ensinar todos os povos da terra. Eles iriam ensiná-los a viver o caminho do grande espírito. Eles iriam mostrar à humanidade como a civilização de hoje afastou todos nós do grande espírito. E é por isso que a nossa terra está doente. Os guerreiros do arco-íris mostrariam que esse antigo ser, o grande espírito, é cheio de amor e compreensão. E os ensinará a fazer a terra bonita novamente. Esses guerreiros dariam à civilização princípios e regras para se seguir, para fazer o seu caminho certo com o mundo. Tais princípios seriam aqueles das tribos antigas. Os guerreiros do arco-íris iriam ensinar ao povo dos 4 cantos da terra as antigas práticas de amor, harmonia e compreensão. Namaskar. Toda a minha gratidão a vocês que aqui estiveram. Toda a minha gratidão a todos os meus ancestrais que me colocaram aqui nessa terra e ao Criador que me permitiu a vida. Namaskar. Agora.